Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre engajamento no marketing digital e a gente tem uma convidada muito importante hoje chamada Júlia Ortmann, que vai falar sobre esse assunto super bacana com a gente. Vamos só esperar a Júlia solicitar aqui para entrar aqui com a gente. Vou pedir para o pessoal compartilhar a live, já clicar no coraçãozinho aqui. Oi, Júlia, tudo bom? Oi, gente, vocês estão me vendo legal? Sim, se quiser abaixar um pouquinho a câmera, Júlia. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Vai pra mim também. Se eu botar de lado vai ficar ruim, peraí que eu vou tentar. Tá. Porque eu não sei se eu vou conseguir, que eu tô meio sem... Assim seria ideal, né? Mas eu tô um pouco sem apoio, gente, vai ter que ficar por aqui mesmo. Ficar muito ruim pra Ah, tudo bem, vocês? tá ótimo. Tá ótimo. Eu tô E quase aí, Júlia, tudo comprando... bom? Tudo bem, eu tô quase comprando um tripé aqui pra casa já, de tanta live que eu fiz e conteúdo que eu tô gerando. Tô me sentindo muito blogueira. Vou pegar uma daqueles tripés e colocar aquelas luzes e tal, pra não parecer televisão aqui atrás, enfim. Ah, legal, ajuda bastante. É. Júlia, já falei pro pessoal aqui que a gente vai falar hoje sobre engajamento no marketing digital. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse pra galera. Então, gente, meu nome é Júlia Ortmann, eu sou professora, sou professora de algumas escolas, aí, algumas faculdades, já dei aula na SPM, dei aula na IBMEC, tô com medo de esquecer algum, ó. SPM, IBMEC, FGV, agora vou dar aula, se Deus quiser, quando a pandemia acabar a confusão toda. Eu dou aula também na M2BR, mas aí especificamente de marketing digital, né? Nessas outras que eu falei, eu estou falando de MBA, né? E aí é marketing de uma forma um pouco mais ampla. Hoje em dia também eu trabalho na Ativa Investimento, que é uma corretora financeira. E lá na Ativa eu faço o que eu chamo de marketing de performance. E é claro que quando eu falo marketing de performance, falta uma explicação, né? Não fui eu que inventei esse nome, é óbvio, mas eu acho que é algo que me identifica muito bem no mercado, né? É um drive de marketing com muito mais direcionamento para performance. E daí começou a surgir uma necessidade de ampliar conhecimento do consumidor, né? De ir para um caminho mais de aprendizado aí do consumidor, e eu optei por realizar um master em neurociência do consumidor para dar um foco maior para comportamento do consumidor. Então, eu fui caminhando mais para o que a gente chama de neuromarketing. E isso agora eu estou me formando no master, e aí a ideia é seguir para o doutorado aí de antropologia do consumo, enfim, entrar um pouco mais nesse lado de comportamento do consumidor, que é uma coisa tão necessária, né? Ainda mais quando a gente fala de tecnologia. Então, acabaram que as Com coisas certeza. se correlacionaram um pouco. E para piorar a história, eu sou designer também, por graduação, né? Lá atrás. Eu fui designer, ampliei com MBA em marketing. Hoje em dia, não só dou aula, como também faço o Master em Neurociência do Consumidor. E aí tem uma consultoria que, enfim, acaba que tem muita gente que acaba pedindo uma ajuda. Estou agora com essa pegada de construção de conteúdo, principalmente na quarentena. Então, fechei algumas alianças aí de parceria, mas sempre num cunho mais educacional. Então, enfim, é um pouquinho dessa minha história que é um pouco polvo, né? Entendi, que bacana, Júlia. Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso tema, engajamento sobre marketing digital? Claro. Legal. Primeiro eu queria começar fazendo uma pergunta, acho que muita gente quer saber, que é o porquê que é tão difícil o engajamento no marketing digital. Sim, é a pergunta do milhão, né? Acho que a pergunta do milhão é por que a gente tem uma dificuldade gigantesca de chegar até o engajamento. E aí tem. Eu selecionei aqui uns bullet points de umas coisas que eu vim pensando quando a gente fechou esse tema, porque eu mesma me pego pensando muito sobre isso, né? Porque a gente tenta levar o marketing para uma exatidão que a gente não vai ter.
Marketing é sobre comportamento, e comportamento em cima de plataformas que também funcionam sobre comportamento, né? Quando a gente leva para o digital, Facebook, por exemplo, né? Instagram, vou falar das principais aqui, né? LinkedIn. Claro que no LinkedIn é meritocracia, que é um pouco diferente do que no Facebook, que tem uma influência de API. Enfim, tem coisas tecnológicas que diferenciam um pouco cada canal de comunicação, mas a raiz de tudo isso é comportamento humano de consumo. Então, é muito difícil a gente atribuir a uma causa só ter mais ou menos engajamento. Mas tem algumas coisas que a gente já consegue mapear e entender, talvez até por tentativa e erro mesmo lá atrás. E hoje em dia, por mais conhecimento do que essa plataforma pode entregar, né? E que a gente sabe que isso pode ser um pouco melhor conduzido. E aí eu tô com uma colinha aqui, que eu sempre tô com cola, gente. Eu dou aula com cola, só que quando eu dou aula tem slide, né? Aqui a gente tá com caderno. Certo. Monitoramento é uma coisa que eu acho que é fundamental, é uma das disciplinas que eu, inclusive, dou aula. E eu acho que a gente tem uma combinação aí entre monitoramento e editoria. Editoria são aqueles teminhas que você fala com frequência. Eu gosto de correlacionar quando eu explico isso para um jornal, né? Você tem um jornal. Esse jornal, quando você abre o jornal, você espera ler algum conteúdo que está ali. Você não vai abrir o jornal esperando ler um conteúdo sei lá, você vai abrir o caderno de esporte, esperando ver sobre esporte, alguém vai te entregar sobre política. Tem uma regra, né, que faz com que você abra aquele jornal e entenda mais ou menos o que você vai ver ali. E aí eu acho que a gente deixa muito a desejar isso na rede social ainda. São poucas as marcas que conseguem estereotipar mesmo o que aquela rede funciona para ela. Então, o Instagram funciona como um relacionamento para mim. Parabéns para você e para todo mundo. Mas o que mais ele é, além disso, para você? Então, eu vou dar um exemplo de outra rede social que ficou muito bem resolvida ao longo do tempo, Twitter. Twitter começou quase como um saque, de repente ele começou a caminhar para uma conversa e aí precisa de mais caractere por causa disso. Aí a coisa vai caminhando e vira uma conversa real time, que agora é quando você está na rua, ou podia estar na rua, né? E você queria saber o que estava acontecendo ali no dia a dia, você ia logo no Twitter. E mesmo a gente que está em casa, sei lá, Big Brother. Você quer saber o que está achando do Big Brother lá, real time? Você vai no Twitter. Você não escolhe outro canal, você vai direto lá. E as Com marcas... certeza. Pois é, e as marcas, por sua vez, ainda não estão muito seguras sobre o que estão fazendo ali dentro. Então, existe uma certa divisão entre eu quero muito estar no Twitter porque alguém me disse que eu tenho que estar, no caso, esse alguém me disse é o mercado concorrente, mas eu ainda não consegui entender muito bem o que meu público espera de eu estar ali dentro. E aí, talvez, eu perca a possibilidade de conversa. E engajamento é conversa. As pessoas não sabem muito bem entrar nas conversas. E as pessoas, quando eu digo pessoas mesmo, tá? Independente de marcas. Porque marcas têm pessoas atrás dela, né? Então, se eu tenho pessoas conduzindo aquela marca, talvez eu esteja entrando em conversas que não me competem, ou talvez eu esteja entrando numa conversa que é aquele papo meio que a gente tá no bar e senta com alguém que acha que sabe muito do que tá falando. E não há quem não acha que sabe muito da sua empresa como quem trabalha na empresa, né? E aí você entra no bar já querendo ganhar a discussão, entendeu? Você já entra ali assim, eu acho isso porque eu acho aquilo, porque eu sou melhor, porque... Calma, é conversa. Conversa é monitoramento. E aí, para ser monitoramento, tem que ter uma preparação dentro da empresa para isso. Tem que ter uma organização na empresa para isso. Então, eu acho que a combinação entre monitoramento e entre uma escolha mais assertiva de editoria ajuda muito para que as marcas consigam obter esse engajamento. Porque daí, bicho, vira um papo, né? E no papo você não precisa estar certo o tempo todo. No papo você não precisa saber tudo o tempo todo. No papo você não precisa estar 100% à disposição o tempo todo. Mas você precisa estar ali. Você precisa estar afim de conversar. E a gente ainda fica muito num caminho de não conseguir... Eu estou lendo uma pergunta aqui, daqui a pouco eu respondo. De não conseguir necessariamente medir resultado, então eu quero crescer a base, ao mesmo tempo eu quero crescer engajamento, e aí começa uma confusão de estratégias, sabe? Então, para ser muito objetiva aqui com quem está escutando a gente, monitoramento e editoria e objetivo para essas redes.
A partir desses resultados, eu passo a conhecer melhor meu público e a partir desse conhecimento eu entro em conversas com um pouco mais de segurança sobre o que eu quero falar ali dentro. Eu acho que é mais ou menos isso. Alguém escreveu alguma coisa aqui embaixo que eu estava falando e eu não consegui ler muito bem. Você conseguiu ver o que eles estavam escrevendo? Se não, quem escreveu, escreve de novo aí pra gente. Eu acho que se você clicar no chat, você consegue ver a pergunta. Não tem paciência para investir em conteúdo. Ah, pô, mas isso é... É terrível você ser um social media numa empresa que ninguém entende o seu trabalho. Todos querem seguidores, mas não tem paciência para investir em conteúdo. Sim, aquele momento SOS ajuda, né? Vamos todos abraçar. Qualquer pessoa que trabalha com marketing, principalmente digital, vivencia um pouco essa descoberta do que é o marketing digital e do potencial que isso tem. O lado triste da história é que a gente está passando por uma revolução aí da 4.0, né? Que é uma revolução no qual tecnologia está muito dentro desse nosso dia a dia, da forma como a gente consome conteúdo ou consome estratégia mesmo de marca, né? A gente não está mais num momento em que a marca pode falar o que ela quer, porque agora ela tem consumidores que também podem falar o que eles querem. E a tecnologia Com certeza. é o grande elo aí, né, entre a gente. Isso é o lado ruim, porque a gente está aprendendo ainda tudo isso, né? Eu acho que não dá para a gente se colocar numa supremacia e dizer que a gente sabe tudo sobre o que a gente está fazendo em termos de marketing digital, porque muda o tempo todo. Mudou uma funcionalidade, mudou toda a sua lógica. Por isso que tem que ter lógica, senão você não sabe nem o que você precisa mudar. Então não dá também para ficar deitado em berço esplêndido e falar assim, ninguém me entende, sou social media, usar o exemplo aí de quem colocou, ninguém me entende, e putz, daí é isso, fiquei aqui nisso. Não, tá claro qual é a relação de causa e consequência do que você pode entregar? Tá claro qual é a regra do jogo? Então, se não tá claro qual é a regra do jogo, você também não pode esperar que alguém entenda isso. Então, o planejamento de performance está muito para isso, né? Aí eu tô vendo aqui, ó, ele repetiu pra gente. A preocupação de não conseguir atender a demanda, já que no físico já estabelece um limite. Sim, existe uma preocupação entre você ser um site, uma nova forma de... Que eu não quero falar um site que necessariamente é e-commerce, porque não necessariamente isso se aplica, né? A gente sabe que tem uma... Hoje em dia... Ih, virei a câmera, ó, que doida. Não sei nem como é que eu fiz isso, gente. Voltei. Existe uma grande preocupação de quando você começa a estabelecer uma venda no qual você ainda não sabe bem se você vai conseguir chegar, e aí dá medo da marca não entregar. Eu entendo isso, mas eu acho que medo faz parte de 99,9% de qualquer empresa, e medo não pode ser objeto limitante. Então, o que dá para fazer? Investir em digital não significa ser a Coca-Cola dos refrigerantes, entendeu? Não significa ser a Ambev, para falar concorrente, né? Não significa ser a Ambev da bebida. Eu acho que a gente tem que baixar um pouco o nível e entender quem é benchmark e até onde eu consigo ir. E esse até onde eu consigo ir é até onde eu tenho recurso para isso, né? E aí no recurso tem preço, no recurso tem distribuição, tem todos os P's lá do meu mix de marketing, né? Preço, produto, praça, promoção. E quando eu dou aula, eu falo que tem, sei lá, uns 900 mil P's hoje em dia, né? Porque dá-lhe P. Livro bom para quem falou sobre isso com a gente, dá aquela diquinha de livro aqui. Kotler 4.0, leiam, pelo amor de Deus. É livro de cabeceira de quem quer trabalhar com marketing. Não é tão chato quanto o primeiro, eu prometo. O 4.0 ele foi bem mais gentil com a gente. Tio Kotler foi bem mais gentil. É uma leitura muito mais gostosa e é necessária ser lida. Eu não estou mais vendo os comentários, tá? Eu não sei se vocês estão botando mais coisa aqui. Mas qualquer coisa vai... Se precisar, é só clicar aí que ele aparece de novo. Gente, eu tô me Eu sentindo... ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que você meio que já respondeu, né? Like e Uhum. engajamento não é a mesma coisa, né? Sem dúvida alguma, não. Para começar, que taxa de engajamento passa por like, mas não fica em like. Taxa de engajamento está muito além disso. A taxa de engajamento está muito mais próximo de você ter uma relação de muito mais afinidade do que só like. Porque, quer ver, eu tenho 2 telefones, gente, só para mostrar para vocês. Imagina, você está aqui com like, você está aqui, né?
você quase não está lendo o que está ali. E aí, Com gerando certeza. indo um pouco mais para a neurociência, né? A gente sabe que foco atencional é algo que é um limitante. A gente fala que consegue prestar atenção em absolutamente tudo, mas é mentira, a gente não consegue prestar atenção em absolutamente tudo. A gente está com uma atenção limitada ali, né? Então, eu acho que também tem isso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não usar o like como sendo um parâmetro de um alto engajamento, quando na verdade ele é mais uma métrica que óbvio, te ajuda a medir o que é, te ajuda para que você saiba um parâmetro de estão gostando ou não está gostando, mas ele não é o único KPI que vai te fazer vender. É até bom você ter falado isso, porque isso dá um gancho para um outro assunto que é legal para o pessoal que está aqui também. É, enfim, comentar aqui com a gente e dizer se concorda ou se não concorda. Mas se a gente está falando de jornada, o momento em que eu chamo a tua atenção, depois pelo momento em que eu passo, em que eu te engajo para você me conhecendo, ter mais vontade de conversar comigo. E nesse terceiro momento em que eu passo a ter uma afinidade maior ainda com você, né? E tem gente que trabalha a jornada do consumidor em mais do que 3 fases. Mas no final é quase a mesma coisa ali, né? Você tem chama atenção para engajar, para fazer parte do hall de marcas em que essa pessoa passa a te considerar até o momento em que ela compra. Quando você chega lá na ponta desse momento da compra, você já passou por isso antes. Não adianta você querer ter engajamento, o like, ele tá no meio do caminho, né? Ele te conheci e comecei a gostar de você. Ele é quase uma pontezinha aqui no meio, né? Claro que o Uhum. comentário, o compartilhamento, ele está muito mais próximo dessa ponte de um relacionamento de maior intensidade de proximidade. Então, a pessoa que colocou aqui e falou que o medo é muitas vezes a distribuição, você está focando a sua atenção lá no final, que já comecei, você já me conhece, você já me escolheu entre outras marcas, você já comentou, compartilhou, além do like, né? E quando a gente fala like, é reactions de forma geral, pensando no Facebook, né? Mais do que só o like. Beleza, aí você já está olhando lá na frente, na tua entrega. Tem toda uma jornada, tem todo um passo a passo que tem que também chamar a sua atenção e que se você olhar para ele separado, a chance de você chegar lá na ponta e ser pego de surpresa porque muita gente me quis é muito pequena. Pode acontecer? Claro que pode. Se alguém pega uma blogueira que coloca a tua, sei lá, teu brinco, qualquer coisa que você venda e essa blogueira aparece, é claro que você vai dar um salto de visibilidade. Mas percebe, visibilidade, engajamento, conversão. Isso foi um salto, mas você estava bem ou mal prevendo que você queria passar por essas fases. Então, cuidado um pouco para não ficar com o drive lá na ponta e achar que falei, me conheceram, me compraram. Por isso que a gente está aqui falando sobre engajamento. Porque o engajamento é o grande ponto da história. Não é me conheceu e me comprou, porque você tem uma galera no meio do caminho que está vendendo algo semelhante a você. E nem pode ser você ficar com um drive ali só para o me comprou, porque você precisa se tornar mais conhecido e conversar mais com o seu consumidor para que você consiga fazer parte do hall de marcas habituais aí dele. Entendi, Júlia. Olha, eu tenho certeza que aqui nessa live tem alguém que está tendo dificuldade em ter engajamento nas suas redes sociais, ou então que está começando ali a sua jornada na produção de conteúdo ou algo assim. Eu queria que você desse para a gente algumas dicas para essas pessoas e para todo mundo também, de como ter mais engajamento nas publicações e nas redes sociais. Dica número 1. Você vê que eu escuto e escrevo, né? Vocês viram? Ó, como eu tô Sim. Eu tô muito blogueira, gente. Eu tô aprendendo muito isso. Dica número 1. Vai lendo para mim, por favor, as perguntas, porque eu não consigo ler a pergunta e responder. Eu tô blogueira até a página 2, gente. Me ajuda. Tá, vamos fazer assim. Você Dica. dá as dicas agora, quando você acabar as dicas, eu leio as perguntas da galera para você. Pode ser? Fechou, fechadíssimo. Fechou, então. Dica número um é separa, primeiro lugar, separa em 3 fases. Alcance, engajamento, esforço de conversão. Ou seja, olha para o teu arsenal aí de canais de comunicação, independente se é digital ou não digital, tá? Marketing
é muito mais amplo e muito mais necessário ser visto como uma ciência muito maior, que é a ciência do consumo, e o digital é um pedacinho disso, cara, entendeu? Não olha só para o digital como se ele fosse resolver a sua vida, porque não é bem por aí. É a junção disso que vai resolver a tua vida, né? Quando bem conduzida. Mas, enfim, primeiro passo é separar em 3 fases. Ponto. Depois, olha para quais são os seus canais e tenta estabelecer entre o canal que você já teve maior visibilidade, que daí você pode apostar nele mais para engajamento. O canal que você não teve visibilidade alguma, que você não vai conseguir engajamento. Você tem que tentar postar mais em conteúdos que façam com que as pessoas te conheçam. E lá naquele canal que você já tem uma rede social, ou pode ser um canal telefônico, WhatsApp, enfim, não importa. Mas num canal em que você tem um relacionamento de maior proximidade já estabelecido, que já tem esse engajamento construído, então nesse canal eu vou focar a minha atenção para conversão. Então, vou dar um exemplo prático. Eu sou uma loja, comecei meu e-commerce. Eu já sou uma loja. Talvez no meu ponto de venda eu tenha que realizar muito mais ações para converter quem ali chegou. Mas se eu sou uma loja e acabei de começar o meu canal de e-commerce, eu também preciso dar visibilidade para ele. Então, se eu quero dar visibilidade para esse canal, eu posso dar visibilidade tanto para a loja quanto para o canal online numa rede social. Que rede social é essa? Onde o meu consumidor está. Que consumidor é esse? Quem já me comprou. Então, eu posso ir lá na loja, fazer uma relação com aquele meu consumidor, e aí passa por questionário, passa por treinamento de vendedor, enfim. Essas pessoas que estão ali capturando a informação vão me contar um pouquinho mais quem é o perfil de pessoas que eu já adquiri. Eu vou agora no digital e vou tentar simular isso. Então, eu vou lá no Facebook e vou lançar para que essas pessoas que têm essas características, que são pessoas que teoricamente já gostaram da minha conversa, e vou começar a tentar conversar com essas pessoas. E aí eu vou chegar até aquele papo que é monitoramento e editoria. Editoria são que assuntos eu vou falar, monitoramento é como é que eu meço o retorno em cima de cada um desses assuntos. Gente, estou falando uma estratégia que, assim, vou sair daqui, escrevi, escutei a live de novo, estou gravando, sei lá, vou fazer, vai dar certo? Não é ciência exata, é marketing. Se fosse ciência exata, não precisava de profissional como eu, como ninguém aqui de marketing, porque, cara, é pegar um livro, olhar qual é a tua opção de cardápio, implementar e tá tudo certo. Não é assim. Mas escolher os seus canais, conhecer o seu público e escolhendo o seu canal e conhecendo o seu público, atribuir uma função para isso, que a partir de editoria você possa monitorar, é uma regrinha do jogo que parece que faz sentido. Então, tem um pouquinho dessas duas coisas. Lê ele para mim, que, então, o que está rolando de pergunta, que eu estou vendo as perguntas aqui, eu fico nervosa. Ó, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Qual o pesar entre qualidade e a mídia dentro dessa visibilidade que você falou anteriormente? Acho que 50-50. Não seria capaz de botar um percentual para mais um ou nem para outro, tá? Claro que se você colocar um conteúdo... Vamos nos extremos, né? Coloquei um conteúdo horroroso, gente. Não vou qualificar porque é horroroso, mas coloquei um conteúdo... Vamos qualificar uma coisa que todo mundo concorda que é horroroso. Visualização daquele conteúdo que está todo pixelado, está todo com a imagem toda ruim, que você não está quase conseguindo ler o que está escrito ali. Isso é uma coisa que a gente consegue concordar que não é um conteúdo bom. Independente de ser um conteúdo no qual, por exemplo, aqui agora, a forma como vocês estão me vendo é a melhor possível? Não, seria algo assim, né? A melhor possível. Mas, bicho, dá pra ver, não dá? Então, beleza. Então, vamos assumir que isso aqui tem uma certa qualidade. Se eu não tivesse num canal com grande visibilidade, mídia, um perfil como que eu tô, talvez vocês não me conhecessem. Então, nesse percentual aqui, tem um equilíbrio. Agora, levando para aquele exemplo anterior, não dá para a gente meter uma imagem horrorosa, pixelada, que você não consegue ler, enfiar um caminhão de mídia aonde quer que seja, e esse caminhão de mídia, claro que é proporcional com o seu bolso, né? Pode ser que pro teu bolso botar 10 reais seja muito, ou pode ser que pro teu bolso colocar 10 reais não seja nada. Mas o ponto é, independente do quanto você coloque, você não vai ter resultado, porque o teu material está com uma péssima qualidade. E aí, qualidade, eu estou falando de qualidade visual, mas é qualidade de narrativa também, né? Tom de voz, o que está escrito ali está claro, está com português correto, está compreensível. Então, é imagem, é texto, é formato, se é vídeo ou se é foto. Claro que isso é um pouco mais complexo, mas
O grande ponto aqui é que eu não conseguiria dar maior atribuição para a mídia, porque se a gente for para qualquer outro extremo disso, fora que a gente sabe que pixel de conversão do Facebook, fora que a gente sabe que a rede social meritocrata do LinkedIn já tem uma lógica de apresentação desse conteúdo orgânico aí que depende de cada rede social. Então, a regra do jogo não está 100% no teu controle. Tem alguém lá do outro lado, que é um tal do algoritmo, que escolhe também um pouco quem aparece para quem. Então, eu trabalho na Ativa, que é uma corretora que está no meio de uma série de outras corretoras e bancos e fintechs e tudo mais. Eu posso ter um conteúdo maravilhoso, eu posso estar ali colocando um caminhão de mídia que seja, mas eu preciso levar em consideração que tem um entorno de pessoas que utilizam muito a rede social, entendeu? Então, é uma combinação disso, mas eu não atribuiria maior percentual para nenhum dos dois lados. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui que fala que está perguntando: criador de conteúdo muda o engajamento para o perfil comercial? Sim. Sim. Se eu entendi o que você quer dizer, o teu perfil comercial vai ter um engajamento diferente do que o teu perfil pessoal. É isso? Se for isso, se eu entendi corretamente, sim. Completamente. Se tiver alguém aqui, que eu não consigo ver todo mundo que tá, mas se tiver alguém aqui que faça parte do meu perfil pessoal, são estratégias completamente diferentes. Por isso eu vou ter engajamentos completamente diferentes. Mas se a pergunta se refere ao fato de ser perfil e página, eu não saberia te dizer, porque essa regra não é clara. Se pelo fato de ser perfil ou pelo fato de ser página, a própria rede social entrega o conteúdo de modo diferente, por isso pode ser que esse engajamento seja influenciado. Seria presunçoso da minha parte assumir que sim, porque a gente não tem essa regra por parte de nenhuma rede social clara de que não, se você não for página, então eu não vou te entregar com o mesmo conteúdo. Mas a gente sabe que por lei, se você é uma instituição comercial, você tem que fazer parte de um grupo chamado página e você não pode ter perfil, né? Entendi, Júlia, legal. Vamos para o próximo tópico? Vamos sim. Pessoal, olha só, Perfeito. desculpa, antes de eu passar para o próximo tópico. A galera que está colocando pergunta aqui, tem a rede social do IBN para isso, tem minha rede social para isso. A nossa conversa não precisa terminar em uma hora aqui, não. Depois Com quem certeza. quiser ir perguntando no micro, né, pra gente, manda pra gente, que a ideia é a gente continuar a conversa mesmo. Isso aí. Júlia, existe uma correlação, né, entre o hábito e construção de conteúdo no marketing digital. E eu Sim, queria saber como que isso influencia no engajamento. influencia muito. Bom, vamos lá. Tô eu aqui com a minha colinha de novo, tá? Porque quando a gente vai para a parte de neurociência, rola cola, né? Olha só, engajamento e hábito. O primeiro passo é o seguinte. Agora vai entrar um pouco em neurociência para quem não conhece, tá? Primeiro passo, a gente tem que entender o que é engajamento e o que é hábito, né? Hábito é algo que eu repito. Parabéns, sabemos disso. Tem o tal daquele looping do hábito que eu aprendi lá de alguma forma que alguém me contou que existe, realmente. Verdade, existe. Tem até um livro que fala sobre isso, que é O Poder do Hábito, que quem já leu já viu que existe o tal do loop do hábito. Esse loop do hábito, ele está o tempo todo fazendo com que você fique feliz, né? Você está em busca de prazer. E isso é uma condição atávica de qualquer ser humano. Então, independente de você conhecer muito o seu público-alvo, independente de você ir no micro da história, né, que é o cluster, né, que em marketês a gente chama de cluster, você precisa de alguma forma também estar dentro do rol de hábito desse consumidor. E aí, o que a gente sabe é que todos nós, como bichos humanos, estamos buscando ficarmos felizes. Feliz significa dopamina? Oh, que alegria! Dopamina é um neurotransmissor que é acionado quando a gente está feliz. Então, o fato de eu estar ali muito feliz, com muita dopamina, faz com que eu busque mais aquele hábito. Legal, isso, sei lá, comer chocolate. Eu como chocolate porque eu quero sentir aquele prazer da dopamina e aquilo se torna um hábito para o meu cérebro que passa a entender que o estímulo é coma chocolate, fique feliz, porque você está produzindo dopamina. Aí você pensa, vou comer salada, e aí o teu cérebro fala, tá louca, menina? Vai comer salada? Come chocolate, pô, vai ficar feliz. Tem essa lógica, que é o ciclo do hábito, que tem um loop do hábito, e isso tem muita gente que defende que existem formas da gente quebrar isso quando a gente adquire novos hábitos a partir de novos gatilhos. Então, essa é mais ou menos a lógica do hábito nessa história. O que isso tem a ver com conteúdo digital?
Para você entregar engajamento, você tem que entregar felicidade. Você não quer ter uma conversa que não resulte em estou feliz com essa marca. Para você entregar felicidade, você tem que prestar atenção sobre o que aquela rede ali entende como felicidade. Vou te dar um exemplo muito óbvio: meme. Meme é uma linguagem que a gente entende como felicidade. Por que será? Por que raios será que meme ficou tão popular? Uma das razões pode ser porque é uma linguagem que, quando a gente tem contato, promove na gente uma sensação positiva. Meme é igual a sensação positiva, que é igual a dopamina, que é igual estou feliz, que é igual quero entrar sempre no perfil do Chapolin Sincero, porque eu já entendi que quando eu entro ali eu fico feliz. Mas não é? Com certeza. Então, isso é o grande gatilho para você conseguir autoengajamento. Então, frequência, tá aqui notado, tá? Frequência, mapa de canal, o que é prazer naquela rede social, qual é a característica que torna aquela conversa satisfatória naquela rede social. Essas percepções que você que está construindo conteúdo para a marca tem, podem te ajudar a ter conversas mais construtivas e com maior engajamento. Então, eu entendo. Maravilhoso. Só uma pausa aqui, pessoal. Minha sogra está nessa live. Oi, sogra. Tudo bem? E ela tá dando esporro, porque sogra dá esporro na live. Posiciona melhor a sua câmera. Tô adorando. Acabei de ver aqui. Peraí, desculpa, sogra. Melhorou agora? Pronto. Outra coisa que eu li aqui. Ficará gravada sim. Sim, ficará gravada, né? Tem um pessoal perguntando aqui. Gente, tirando a minha sogra... Deixa eu continuar aqui a resposta. Quem me conhece, fala aqui comigo, gente. Eu fico carente. Fala assim: oi, Júlia, te conheço, tal. Que daí eu vou falando. Tá bom? Tá aprendendo. Que bom, sogra. Depois eu te conto mais nos almoços de família, tá bom? Voltando para nossa live, que eu me desconcentrei aqui, né? Olha só. Vamos lá. Persona, mapa de canal, frequência e o que é prazer. O que é prazer é igual a características daquela rede social que te trazem maior prazer quando você tem contato com ela. Exemplo disso, meme. Meme é algo que me traz prazer quando eu vejo, tá? Aqui, oi, Júlia, sou sua aluna presente. Adoro. Gente, as minhas aulas são sempre muito engraçadas porque eu adoro fazer o que eu faço. Então eu fico assim, ó, conversando, aí a gente vai construindo juntos, né? Não tem essa formalidade toda. Mas enfim, respondi a pergunta, gente, ou não respondi? Alguém responde aí se eu respondi. Olha, respondeu sim. Respondi? Ah, então tá bom. Com certeza. Júlia, eu queria falar agora sobre a tese que você vai apresentar essa semana, que, inclusive, né, muito boa sorte para você, e é sobre dopamina e felicidade, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, essa tese é legal porque eu fui aprendendo muitas coisas legais. Então, primeiro, a gente tem uma sensação no mercado de trabalho que a gente não é feliz, né? E essa não felicidade, essa busca pela felicidade, passa muito por umas dificuldades que a gente tem nas empresas de perceber como que nós, potenciais consumidores, e quando a gente está na empresa, o consumidor vira o funcionário, né? Como é que a gente pode ser mais feliz ali dentro? Então, eu fui falar muito sobre dopamina e sobre a construção de prazer a partir de representatividade. E aí uma coisa que eu falo lá que é muito legal, que eu não sei se quem está aqui conhece, é o tal do DNA motivacional. A gente descobriu, por neurociência e neuromarketing principalmente, lógico que não fui eu que descobri, eu estudei sobre isso, a gente passou a perceber que existe dentro do DNA motivacional um perfil que pode ser traçado para quem se motiva pelo quê? Então, motivação não é algo tão by the book, sabe? Algo tão cartesiano. E aí, eu e meu grupo, fomos estudar um pouco mais sobre isso no mercado de trabalho financeiro, que é onde eu trabalho, né? E a ideia toda era ajudar o RH a conseguir, no processo de recrutamento e seleção
não só no processo de recrutamento e seleção, mas também no processo de recrutamento e seleção, pincelar pessoas que poderiam passar por um método. E esse método eu vou defender na sexta-feira, não posso entrar em grandes detalhes aqui, mas ele passa por uma série de etapas que são você conseguir tornar aqueles funcionários mais felizes e mais engajados a partir do momento em que você passa a entender 3 papéis nessa história. Um papel é o que mais, acho que é o mais difícil, que é o papel do líder nessa história. E o líder não precisa ser necessariamente seu superior direto. Pode ser alguém da sua equipe que tem uma característica de liderança. Pode ser você querendo se tornar mais líder, assim como pode ser, de fato, o líder que você entende como seu reporte direto, ou quem sabe até o dono da empresa, enfim. O papel do líder nessa história como engajador é fundamental. Aí todo mundo que escuta isso fala, nossa, é óbvio. Sim, é óbvio, mas quem vive isso, na verdade? Quem vive na empresa, de fato, que tem uma história para contar, fala agora é o cálice para sempre, no qual o teu reporte direto é maravilhoso, no qual tudo funciona ótimo, e se o reporte direto é maravilhoso, tem outra coisa que não funciona tão legal. E a gente não pode deixar com que essas dificuldades desmotivem a gente, né? E uma forma da gente não se desmotivar é você perceber... Lembra da história do gatilho? Que tem gatilhos ali que podem ser formas de você se emocionar com o que está acontecendo? Então, a ideia toda que a gente vai apresentar é um método para tentar entregar para empresas, do início ao fim, processos que podem, obviamente, ser medidos, que peguem com que essas pessoas que têm engajamentos diferentes sejam percebidas antes do processo, depois do método, e que elas se tornem, de fato, mais felizes. E aí, felicidade não tem aquela relação com dopamina? Então, se é neurotransmissor, eu consigo medir. Então, a nossa defesa toda vai mais ou menos nessa linha. Mas o que eu queria trazer para cá é a gente tentar entender que existe o tal do ciclo do hábito e que esse ciclo do hábito gera dopamina, que a gente pode, nas conversas, promover felicidade para esse consumidor ou potencial consumidor, desde o momento em que a gente se preocupe em ter o maior contato com ele. E ter o maior contato com ele passa por monitoramento, passa por criar um conteúdo na rede social correto. O que eu estou chamando de correto? Um conteúdo que sirva ao que ele deseja dali. Não adianta você querer modificar o sistema e não, aqui agora eu não vou abrir para conversa. Quem conversar comigo eu vou responder. Azar o seu. Tá ferrado. Porque não é isso que você tem que fazer. Ponto. Não, você não tem mais esse direito como marca. Ponto. Gente, vou só... não quero conversar. Agora eu só vou... sei lá, só vou falar que eu sou melhor que o meu concorrente. Azar o seu. Vai se perder. Então, os pontos que eu acho que explicam melhor tudo que a gente está conversando tem muito a ver com planejamento, tem muito a ver com monitoramento, tem muito a ver com engajamento nesse meio do caminho, de você entender qual é o pedaço da jornada que você está, tentar promover um pouco mais de conversas a partir dessa relação de causa e consequência. E, pelo amor de Deus, parem de querer entender tudo de marketing. Eu adoro comparar marketing com medicina. Você vai no médico, aí você vai num clínico geral. Você não espera dele que ele seja um maravilhoso, oftalmologista. Bicho, ele é clínico geral. O marketing tem o oftalmologista, o marketing tem sei lá, qualquer outra especialidade na medicina. E o marketing é uma ciência gigantesca. Você, como gestor da marca, você consegue ir até uma camada. Dali em diante você não consegue não, amigão. Relaxa. Se junta de gente que sabe isso um pouco melhor que você, que isso vai juntar bem. Você pode ser ali o que está ali arquitetando, mas você pode ter pessoas que são especialistas somando com você, tá? Esse engajamento seria cocriação de valor? Sim, seria. Exatamente. A cocriação de valor total. A defesa será pública tem como assistir? Graças a Deus que não vai ser, porque eu iria morrer de vergonha. Mas eu depois vou colocar a tese, a gente publica a tese, né? Então depois eu vou colocar a tese no meu LinkedIn e eu também entreguei artigo pessoal e vou colocar no meu LinkedIn. Legal, Júlia.
Eu queria saber, além daquele livro que você indicou, quais outros livros você pode indicar para a galera saber mais sobre isso. Nossa, tem muita coisa, gente. Primeira coisa que eu indico, assim, Pode mandar. pois é porque isso é uma pergunta que eu também me faço com frequência, né? Porque eu crio conteúdo, né? Então, eu resolvi nessa quarentena assumir minha rede social e criar conteúdo para, de alguma forma, deixar de fazer casa de ferreiro espeto de pau, sabe? E tô também aqui super numa. E até também vivenciar as dificuldades que eu indico para todo mundo, né? Porque eu fico numa esfera de conselheira e eu resolvi botar um pouco a cara a tapa e vivenciar as dificuldades que eu tenho com os próprios clientes, né? Seja o cliente onde eu trabalho como funcionária CLT, ou seja um amigo que me pede dica, por exemplo. Sei lá, acho que não importa quem é essa pessoa, mas o ponto para mim é que a gente, para conseguir construir saber, a gente tem que estudar. Então, livros básicos, assim, para mim. Um eu já falei, que é o Kotler 4.0, que eu acho que é um livro basicão. Independente de correlacionando agora com medicina, né, que eu falei antes, independente de você ser o clínico geral ou você ser o especialista ali preciso, é um livro que eu acho que tem que ler. Outro que eu vi, em português, é Como as Marcas Crescem, né? Que é How Brands Grow, que é um livro, Growth, eu acho, que é um bom livro, que é um livro bem conhecido. Acabou de sair agora uma edição nova dele. Eu até vi o meu professor, o meu orientador também postando, e é um livro maravilhoso. Esse eu acho que são dois ótimos para começar. O Poder do Hábito, eu acho assim necessário pra caramba para quem vai criar conteúdo, porque você começa a concatenar umas coisas que você falava assim, caramba, eu não tinha pensado nisso. Porque você começa a se ligar você como consumidor, né? Quantas vezes você compra por repetição e porque você tem... Ah, uma coisa que vale a pena falar aqui que a gente não falou. Tem aquele sistema um e o sistema 2, né? O sistema um que é aquele sistema rapidão e o 2 que é lento. O sistema um tá o tempo todo assim. Se eu te perguntar quanto é 2 mais 2, você vai responder 4. Se eu te perguntar e te mostrar, né? Abre parêntese, 2 mais 2, fecha parênteses, vezes um. O que você vai utilizar do cérebro para chegar até esse resultado é um outro sistema, é o sistema 2. Esse sistema, ele é muito mais lento, ele é muito mais analítico, ele é muito mais, vamos falar, ele é muito mais chato, né? Porque ele fica ali te dando mó trabalheira. E aí o teu sistema um tá ali, ó, suave na nave, querendo só fazer a vida acontecer, entendeu? Porque tá sendo inundado com um bando de coisas ao seu redor, você tá escutando um bando de gente falando um bando de coisa, e aí você fala, bicho, vão acionar logo que me dá menos cansaço, né? E aí, por exemplo, ver uma live e aprender a partir de uma live é muito mais confortável do que ler para você. E a gente está cada vez mais indo para um caminho de tanto estímulo, que você fica ali só no sistema total, no sistema rápido. Eu tô lendo aqui porque eu sempre confundo, tá? No sistema um, que é o rápido. Você fica ali completamente no um. E aí você vai. Só que, cara, o sistema 2 é quem vai questionar o seu hábito do sistema um. Então, quando a gente começa a ler sobre hábito, isso torna a gente muito mais preparado para perceber quais são os gatilhos que estão acionando qualquer um dos sistemas. Então, voltando ao livro, quando você lê O Poder do Hábito, a sensação que eu tive é, caramba, quantas vezes eu fiz algo puramente por impulso e que eu podia estar muito mais presente do que eu estava naquele processo de decisão. E aí você, como consumidor, você como marca, consegue olhar, se colocar agora na posição da marca e tentar olhar para isso um pouco mais orientado, ou utilizando o seu sistema 2 para chegar até uma estratégia, né? Alguém escreveu aqui alguma coisa para mim? Você indica o livro do não, Percy sim, indico. Mas qual livro? Qual o livro exatamente que você está falando? Mineirinha MG. Bota aí pra gente, qual o livro que você acha que eu indico? Poxa, legal, muito bacana. Você até me convenceu. Eu tenho esse livro, O Poder do Hábito, mas eu ainda não comecei a ler. Vai ser o próximo que eu vou ler. Ah, tem um, gente, que é clássico também. Tô falando aqui só de livro clássico. E tô saindo de marketing de propósito, tá? Porque se a gente tá falando de comportamento, não necessariamente tem que ficar o tempo todo no marketing. Você tem que falar sobre comportamento. Então, Sapiens, por exemplo, que é uma bíblia para ler e que é chato pra cacete pra ler, azar o seu, vai ter que ler. Vai ter que ler Sapiens. Quer trabalhar com marketing? Vai ter que ler Sapiens. Fim. Por quê? Porque fala pra caramba sobre comportamento.
E marketing sai um pouco da coisa, a sensação que eu tenho como professora e como aluna também, tá? Me colocando como aluna, a gente tem uma sensação de querer que a coisa chegue muito mastigada. E aí, quando você está falando de mastigado, você fica muito enviesado para uma leitura de uma interpretação que foi construída para você a partir de alguém, que foi quem escreveu. É legal quando você pincela coisas de comportamento e cria você o seu norte para a marca. Então, não necessariamente tem que ficar só no técnico. Porque no técnico, cara, Facebook e Google te entregam conteúdo de graça. Agora, construir saber, tem lá. Para quem não sabe, existe aula do Facebook e aula do Google de graça. Se você entrar em contato com o LinkedIn e falar, oi, rede social LinkedIn, quero aprender como mexer em você, vai ter um bando de material ali para você estudar. Então, para a parte técnica da história, é muito fácil você obter informação em vídeo, escrito, como você quiser. É muito fácil. Agora, eu acredito que o professor constrói saber. E aí a gente ajuda você a pensar. E eu acho que os livros também ajudam a gente a pensar. Eu não vou chegar com fórmula pronta de leia isso, depois leia aquilo, que é igual a isso aqui. Vai. Não. Eu estou falando aqui, por exemplo, entre em contato com o Facebook se você quer saber mais sobre a plataforma ou com qualquer outra, mas junto com isso, leia mais sobre hábito. Claro que tem Peter Drucker, que também tem que ler algum livro do Drucker, que é bem legal. A gente falou de Kotler. Para quem trabalha com mercado financeiro, tem uma série de autores aí que podem falar muito com a gente. Não só autores, né? Tem seriado que fala muito com a gente. Então, é claro que tem muitas formas de você absorver conteúdo. Mas acho que esses que eu falei são os que eu mais indico. Boa! Quem botou? Diego, obrigada. Tem toda a razão. Rápido e Devagar, livro maravilhoso. Indico pra caramba. PNL, né? É relacionado ao neuromarketing. Estou estudando mais sobre PNL. Tem uma correlação, sim, sobre neuromarketing, mas eu não sei te dizer qual é a intensidade, se é 100%, 90% ou 80%. Mas o que eu posso dizer até agora, pelo que eu já estudei, é que existe sim uma correlação com o neuromarketing. Legal, Elis, obrigada. Ótimas dicas, bate-papo bem produtivo. Fazer amizade com os livros. Não só com o livro, que aí eu vou falar uma outra coisa aqui, podcast. Eu brinco na minha aula e pergunto assim, vou fazer isso com vocês que estão aí me escutando. Ó. Se eu tivesse que te falar, tem que, não vale, tá? Não vale burlar o sistema, a regra é clara. Tem que pesquisar e não pode utilizar o buscador do Google. Olha que bug que dá na cabeça. O que você faz? O pessoal das antigas vai mandar aqui, ia pesquisar na Barça. Sim, iria. Mas e agora? E agora? Como é que você faz para pesquisar? Olha como a gente fica direto no Google. Google que eu tô falando é buscador orgânico, tá? É abrir aquela caixinha e colocar alguma coisa lá, né? A gente não pensa em outros caminhos. A gente não usa o sistema 2, peraí que eu vou colar aqui de novo. O sistema 2, tá certo? A gente não usa o sistema 2 para fazer isso de uma forma tão mais racional. A gente vai direto no hábito, né? E aí você esquece que tem... só de Google tem uma infinidade de soluções, né? Mas fora o Google, não tem o conversar com o seu consumidor. Barça, fui muito longe, fui mesmo, é verdade. Tem como a gente conversar com o consumidor? Tem como a gente conversar com o consumidor. De que forma? Pesquisando, gente. Tem pesquisas, metodologia de pesquisa, cara. Questionário, que não precisa ser necessariamente digital. Cara, abre uma live com o teu consumidor, bota a cara a tapa lá. Você que tem um pequeno negócio, por exemplo, bota a cara a tapa. Fala aí, pessoal, tô querendo fazer uma pesquisa aqui com vocês. O pessoal que tá afim de participar aqui, entra aqui, conversa comigo, que eu tô afim de tentar solucionar. Me conta um pouco mais sobre como é que eu posso servir melhor a você. Então, a gente faz isso? A gente não faz. Outra coisa que pode ser uma ótima forma, podcast. A gente vivencia uma cidade que, fora de Covid, tem trânsito, né? Quem escuta podcast, cara? Ninguém agora tá bombando de podcast, né? Mas até anteontem a gente não escutava podcast com a mesma frequência que a gente escuta. Inclusive, tem aí uma série de estudos que falam, de tendências que falam que esse ano é o ano em que o podcast vai
triplicar a quantidade de canais e de acessos, né? Agora, com pandemia, então, bicho, isso deve estar enorme. O TikTok está aí também como uma rede social que a gente está ali o tempo todo gastando tempo para tentar se entreter e, ao mesmo tempo, brincar, tornar a vida um pouco mais leve. Enfim, ali será que é uma forma de obter informação do seu público? Pô, Julia, mas é sobre dançar e repetir movimentos, mas também é sobre felicidade. Também é sobre, talvez, perceber que tem muito mais mãe fazendo TikTok com filho. E que talvez, então, esses pais, esses filhos estão mais próximos. E que talvez, então, se você quer vender para uma criança, ou para tirar do aspecto que não é legal, mas se você quer vender para um jovem acima de 16 anos, talvez você não tenha que estar no Instagram. Talvez você tenha que estar lá, conversando com o pai dele, com a mãe dele, promovendo um challenge no TikTok, que é onde ele está agora. Então, tudo fala sobre comportamento. Sai um pouco da cabeça do Google, tira um pouco a cabeça do que é o óbvio e tenta ir para o caminho do não óbvio. O não óbvio é o mais legal. Conversar. Mas conversar pressupõe falar e ouvir, né? Gente, tem mais dúvida aí? Vamos ver. Você estuda em qual IES? Ensino superior à distância, né? Eu faço neurociência do consumidor pela SPM. Mas olha só, a IBN que estamos aqui falando tem um bando de curso, hein? Pra galera que quer fazer curso aqui, ó. Uma coisa legal para contar para vocês. Sabe como é que eu conheci o IBN? Porque eu ia fazer um curso no IBN, olha que legal. E foi assim que eu conheci. Então, agora a gente está ascendendo muito para vários cursos e várias instituições que vêm tentando promover o conhecimento acerca de marketing, eu ia falar marketing digital também, mas de neurociência do consumidor, né? Dá para ir por antropologia, dá para ir para o neuromarketing, dá para ir para um caminho mais de neurociência. Acho que tem muitos institutos legais que falam com a gente e dá para fazer um pouco de tudo. Dá para fazer, sei lá, vou dar um exemplo diferente. Dá para fazer IBN curso com psicologia na PUC. Dá para fazer. Você está falando do mesmo assunto. Entender o consumidor. Mas eu gosto um pouco mais de tecnologia. Eu gosto mais de tecnologia do que de comportamento. Vai fazer lá um curso de Python. Tenta juntar Python com o que você pode fazer de comportamento. Então, gente, há uma infinidade de possibilidades, assim, né? Marketing digital eu dou aula na M2BR. Cara, vai lá fazer um curso comigo ou vai se inscrever em qualquer outra instituição. Eu sou completamente adepta do faça muitas instituições e tire você as conclusões do melhor que cada uma tem a te oferecer. Porque tem muita gente. Agora tá aquela moda, está todo mundo fazendo o curso da Conquer, né? Que tá de graça agora. Vocês viram esse curso de graça de inteligência emocional? Isso tá. Tá de graça o curso de inteligência emocional na Conquer. Se entrar no LinkedIn, tem uma galera assim. Terminei o curso de neurociência, de soft skills, sei lá como é que eles chamam o nome do curso, mas é inteligência emocional, alguma coisa assim. Eu fiz também o curso para ver. Tá de graça, entra lá, faz o curso. Soft skills, inclusive, esse termo é um termo que está sendo super falado nas empresas agora, né? Que é a habilidade emocional. E até respondendo quem me perguntou, é aí que eu vejo uma correlação com o PNL. Acho bem legal, assim, façam cursos, estudem mais. Com Tem certeza, muito falastrão. Júlia. Desculpa, fala. Imagina, para a gente encerrar aqui, indica um podcast para a gente tem 6 minutinhos ainda. Indica um podcast para a gente saber mais sobre comportamento, ou então sobre produção de conteúdo. Indico. Eu gosto muito do Café Matinal, porque o Café Matinal ele é menos sobre marketing, mas ele é muito sobre assuntos e pinceladas de assuntos ao longo do dia, e isso acaba transmitindo um pouco para marketing. Eu vou indicar uma coisa que não é podcast, deveria ser, mas ainda não é podcast, que é o Canal Meio, que é uma curadoria do Pedro Doria, que é uma newsletter super bacana. Então, se você juntar isso, e se você juntar, isso que eu quero dizer, a newsletter, e se você juntar o café matinal, você já começa o dia pensando um pouco sobre o que está acontecendo na cabeça desse consumidor. Aí tem outras fontes de informação ali para você se entreter. Tem a gente, produtores de conteúdo, tanto o IBN como eu, com Café com Marketing, a gente produz conteúdos muito relacionados, cada um com seu viés, mas muito relacionados
a comportamento do consumidor. Tem canal no Telegram. Eu tenho canal também no Telegram junto com o pessoal do Marketing com Café. Podcast de marketing. Eu até adoraria, tá, gente, encontrar algum que fosse assim, nossa, esse é sensacional. Eu ainda não conheci. Isso não significa nada a não ser eu ainda não conheci. Então eu não tenho nenhum para Com indicar. certeza. Mas tem uns que falam muito sobre comportamento. Então tem um aqui, peraí que eu vou parar vocês aqui, que eu quero ver para dizer para vocês qual é. Me dá... Eu não consigo ver em comum acordo aqui com a live. Mas tem um que é maravilhoso, que fala... Depois eu mando para vocês aí da BL, para vocês conseguirem postar pro pessoal nos stories, para não ficar devendo essa informação. Tá bom. Mas tem um que Manda fala sim. sobre a história do consumo. E aí eles vão analisando. Vê se alguém lembra aí, gente, para me ajudar aqui embaixo no comentário. Ele analisa assim, o que aconteceu com a Nike e com a Adidas nos Estados Unidos. Aí depois ele analisa, e na briga de marketing também nos Estados Unidos, também tem em português, tá? Mas nos Estados Unidos, a briga que a gente sabe que existe entre Burger King e McDonald's. E aí ele vai contando a história do que foi acontecendo com essas marcas. Esse não é tão de notícia, mas ele traz um pouco sobre o benchmark, né? E aí, se você juntar o benchmark com o hábito desse consumidor no dia a dia lendo notícia, já é um caminho para você começar o dia mais norteado. O RD Station, que faz uma cacetada de conteúdo, e que é bem legal. Gorilla App, que é um canal, o Gorilla App é um aplicativo que ajuda para quem tem pesquisa de satisfação. Então, NPS, outras pesquisas de satisfação. Eles têm um canal também. Se botar lá Gorilla, vai ter um canal. Eles falam bastante sobre CRM, né, que é relacionamento com o cliente, também é legal pra caramba. Então, enfim, essas pinceladinhas aí vão te dando um pouco de conteúdo pro teu dia a dia. Fazendo, óbvio, um merchan dos lugares que me abriram espaço, tanto a M2BR, tem blog, as faculdades todas que eu mencionei no início da live, também tem blog, também entregam newsletter. O IBN bota conteúdo pra caramba em rede social, então dá para você construa a sua bolha com conteúdos inteligentes para você sair um pouco da galera que tem pra caramba em marketing digital, principalmente, que te dão soluções milagrosas com faça 3 etapas e fique rico. Eu acho que eu, particularmente, tenho uma certa rejeição a esse tipo de formato. Mas também não me cabe aqui dizer se serve ou se não serve. Perfeito, Júlia. Olha, nosso tempo está acabando aqui. Infelizmente a gente tem que encerrar, mas adorei estar aqui com você. O papo foi muito produtivo, eu mesmo aprendi bastante e espero que o pessoal aqui da live tenha gostado e aprendido bastante também, assim como eu. Eu aprendi a colocar a minha câmera melhor também. Legal, Júlia. Agradeço muito pela sua participação, foi muito bacana. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Com certeza. E espero que você tenha gostado também. Com certeza. Beijo para todo mundo do IBN. Obrigada, pessoal que está aqui. Vamos seguir nos falando pelo canal do IBN, pelos meus canais. Gente, rede social é isso, é pra gente conversar, né? Então, estou super à disposição de quem quiser estender a conversa aí num outro canal, tá bom? Beijão, gente. Obrigada. Sensacional, Júlia. Obrigada. Tchau, tchau.